Provérbios 31, versículo 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. Amém? Os irmãos podem sentar. O tema que foi proposto nessa noite para a gente meditar sobre ele é as virtudes de uma mulher piedosa. Então, com base, neste capítulo de Provérbios 31. Irmãos, este capítulo de Provérbios 31, ele está dividido em duas partes. Do versículo 1 ao versículo 9, nós temos o conselho de uma mãe para o seu filho, o rei Lemuel. E do versículo 10 até o versículo 31, nós temos uma poesia, sobre a mulher virtuosa. Este capítulo, na cultura judaica, ele era tido em alta estima, altamente valorizado, e ele era citado em algumas ocasiões especiais, como, por exemplo, casamentos, para homenagear as mulheres e destacar também, a importância da vida familiar, da vida no lar, e era tida, como uma descrição de um modelo de comportamento e virtude para as mulheres. Já na visão reformada, na visão cristã reformada, tem sido interpretado como uma analogia entre a Igreja e Cristo, mas com toda certeza, sem nenhuma dúvida, Provérbios 31 é uma fonte de inspiração para todas as mulheres de todas as épocas, que tiveram o privilégio de ter em suas mãos a palavra de Deus, e tem sido para as mulheres de todas as épocas uma fonte, de inspiração, de modelo, de uma mulher piedosa, de um ideal de mulher, Então, nesta noite, nós vamos falar nesse tema que foi proposto, as virtudes de uma mulher piedosa, Então, primeiramente, eu quero falar o que significa ser uma mulher piedosa, Lá no Paraná, onde a gente morava, as pessoas tinham um costume de dizer assim, tem piedade de mim, tem dó. Mas quando a gente vê na linguagem bíblica, a gente vê que piedade não tem nada a ver com isso, Quando as primeiras vezes que eu ouvi e li essa palavra na Bíblia, eu ficava pensando, tem nada a ver com o dizer paranaense, fulano, tem piedade de mim, tem dó de mim, não tem nada a ver, Na verdade, uma vida piedosa é uma vida que envolve uma devoção de sinceridade e obediência a Deus em todas as áreas. É uma vida que busca constantemente pela santidade, pela justiça, o amor ao próximo e o amor a Deus. Então, ser uma mulher piedosa é isso, é você buscar em todas as áreas da sua vida, viver uma vida de devoção, de entrega completa ao Senhor. É uma vida de santidade, constantemente, buscando a santidade, a justiça, o amor ao próximo, o amor a Deus. Então, essas são algumas virtudes, que uma mulher piedosa ela possui. Na carta de Paulo a Timóteo, por exemplo, a piedade é descrita como algo que tem valor,
tanto nessa vida como na vida futura. Paulo escreveu 1 Timóteo 4:8, ele disse: porque o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, pois tem a promessa da vida presente e a que há de vir. Então, a piedade, o exercício da piedade, de uma vida reta, de uma vida que busca agradar a Deus, de uma vida que busca orientação na palavra de Deus, ela tem proveito não só para esta vida, mas também para a vida que há de vir. Paulo diz aqui que o exercício físico de pouco tem proveito. Nós vivemos numa época de supervalorização do corpo. A gente passa em frente às academias, está sempre cheia, muitas pessoas ali treinando, malhando, fazendo exercício para o seu corpo ficar tonificado, ficar no jeito. Mas esse exercício aí, Paulo diz que ele não tem muito proveito, porque por mais que vai exercitar, vai chegar uma hora que não vai ter jeito, Então, e o exercício da piedade, ele tem proveito. Ele nos abençoa tanto aqui nessa vida como na vida futura, Então, a piedade é isso, irmãos, É a gente exercitar uma vida santa diante de Deus, reta, com tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, e a gente busca isso a cada dia. Isso é o exercício da piedade, Então, a mulher virtuosa, como foi ensinado aqui no domingo passado, eu ouvi a pregação da irmã Valéria, é uma mulher guerreira, é uma mulher forte, mas a força que ela tem não é uma força qualquer, é a força da piedade, do desejo de fazer as coisas certas com a motivação certa. Então, a força que ela tem, que ela possui, não é uma força comum, não é uma força qualquer, mas é algo que move ela, que leva ela a fazer as coisas certas com as motivações certas também. É essa vontade, é esse desejo de fazer as coisas corretamente, mas também fazer com a motivação correta. Nós vemos que o marido dela diz assim, aqui no versículo 29, diz assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobressai. Então nós vemos que ela tem uma força que é diferente das outras mulheres. Ela tem algo nela que é um diferencial, e isso é o exercício da piedade. Porque quando nós olhamos para este capítulo 31, nós vemos o quê? Nós vemos uma mulher piedosa. Eu não vou discorrer aqui novamente, porque já foi falado aqui. A irmã Valéria, ela passou todos os versículos aqui e foi explicando e foi falando das qualidades, foi falando das virtudes que esta mulher ela possuía, que essa mulher do capítulo 31 ela tinha. Então, nós vemos que ela era uma mulher realmente que tinha uma força incrível, mas não era uma força qualquer que ela tinha. A força que ela tinha era a força da piedade, de fazer as coisas de tal forma que o nome de Deus fosse glorificado, de forma que o nome do Senhor
fosse exaltado. Então, o marido dela diz: olha, muitas mulheres são virtuosas, muitas mulheres são guerreiras, muitas mulheres são fortes, mas você é diferente. Você tem um diferencial, você é diferente das outras mulheres. Então, o que faz uma mulher diferente da outra não é o que ela faz somente, mas as razões e as motivações que levam ela a fazer tais coisas. O que faz uma mulher ser diferente da outra, sabe, irmãs, é este desejo, né? A piedade que há em nós, o desejo de fazer as coisas para Deus, mas fazer as coisas certas e fazer com a motivação certa também. Porque hoje nós vemos muitas pessoas fazendo as coisas. Nós vemos muitas mulheres fazendo. Mas a questão é, que força que está impulsionando para fazer? Né? Qual é o combustível que move as mulheres hoje para fazer as coisas? É isso que eu estou tentando falar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Qual é o combustível? Que força é essa que existe nas mulheres, que as mulheres fazem tantas coisas? O que fazia esta mulher de Provérbios ser diferente era esta força que tinha nela, que era uma força diferente, que era a força da piedade, que era a força de uma vida piedosa, né? A força de servir, a força de fazer as coisas a seu tempo, na hora certa, no momento certo. E nós vemos que ela atendia a todas as pessoas. Então, hoje nós, meditando nessa palavra, nós olhamos para dentro de nós e nós podemos medir a força da piedade que está em nós. Que tamanho que é a força da piedade que está em nós hoje, que nos leva a fazer as coisas em nossa casa, em nosso lar, em qualquer esfera que nós nos encontrarmos ou na igreja. Se nós quisermos ser uma mulher que sobressai, se nós quisermos ser uma mulher diferente das demais, essa força tem que estar aqui, fluindo de nós. A força da piedade, do desejo de fazer as coisas para Deus, para o Senhor, ou seja, para quem quer que nós estejamos servindo, e ser motivada pela razão certa, pela razão que Deus olha, que Deus contempla e que Deus, Ele aprova. Sabe, irmãs? Então, quando eu meditei neste versículo 29, que o marido dela diz, muitas mulheres, elas são virtuosas, elas têm força, elas são valentes, elas são corajosas, mas você é diferente. Mas o que faz a gente ser diferente, irmãs? O que faz a gente ser diferente nesse mundo? É aquilo que está dentro de nós. É a nossa vida devota a Deus. É a nossa vida entregue ao Senhor. É a nossa vida colocada diante do altar de Deus, com o propósito de ser instrumento de Deus e ser canal de Deus aonde quer que a gente esteja, e ser bênção de Deus aonde quer que nós estejamos. É esta força existindo em nós que fará de nós mulheres diferentes neste mundo pervertido, corrompido e caído, que despreza totalmente tudo aquilo que é sagrado. Que despreza totalmente tudo aquilo que é tradicional. Porque o mundo hoje, ele se opõe a tudo aquilo que é tradicional. Ele se opõe à família, ele se opõe a tudo.
Este é o mundo que nós estamos vivendo. E se nós quisermos sermos mulheres piedosas, que fazem a diferença, logicamente não para a glória ou honra nossa, mas para o louvor e a honra da glória de Deus, nós precisamos ter este combustível em nós, a força da piedade, porque era essa força que essa mulher tinha. Ela não saía fazendo as coisas por fazer, ela não saía fazendo as coisas porque ela tinha que fazer, ela tinha um propósito, uma meta, uma direção daquilo que ela estava fazendo. Quando a gente alcança isso nas nossas vidas, a gente nós com certeza, nós vamos fazer a diferença no mundo que nós estamos vivendo. Fazer as coisas com um propósito, né? A gente sabe que esta mulher, ela é um ideal, né? Porque entre nós, filhas de Adão, caídas, não existe uma mulher que em si reúna todas essas qualidades. Mas a gente busca, a gente deseja, a gente quer, a gente almeja isso. Não é verdade? Quem não queria, né, irmãs? 5 horas da manhã, né, já está partindo pro campo, comprando uma vinha, fazendo isso e fazendo todas essas coisas que ela faz. Mas, para nós, filhas de Adão, reunir todas essas qualidades, nós sabemos que é impossível. Mas a gente está no caminho, a gente vai buscando, a gente vai nos aperfeiçoando. E é quando a gente olha para a mulher ideal, a gente quer isso, né? Então, Deus vai trabalhando em nossas vidas. E Deus vem acrescentando em nós, né? A cada dia que passa, quanto mais nós aprendemos da palavra de Deus, mais nós vamos reunindo as virtudes do Senhor em nós, né? E então, esta é a força, irmãs, que motiva uma mulher que quer fazer as coisas certas com a motivação certa também. É a força da piedade, né? Se você quer ser uma mulher que sobressai, busque uma vida piedosa. Ah, não, mas para mim tá bom, do jeito que tá, né? Eu não quero sobressair, não tem essa ambição, né? Tá tranquilo do jeito que tá. Deus, Ele tem em sua palavra orientações para nós que nos conduzem a isso, né? E se nós acharmos que está bom do jeito que está, que está tudo tranquilo, né? Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, tal, isso e aquilo, nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Porque se Deus deixou este capítulo aqui, é para que a gente olhe e busque isso. Mesmo que a gente não consiga todas essas qualidades, mas como servas de Deus, nós precisamos buscar uma vida de piedade, né? Que a gente tenha esta ambição em nossas vidas, irmãs, esse desejo, né? Que a gente não venha se conformar do jeito que nós estamos, que a gente possa cada dia querer mais, né? Quando eu olho para mim e eu olho para essa palavra e eu vejo, né, para a força da piedade que eu estou exercendo hoje, eu vejo que eu preciso melhorar muito ainda, né? Porque essa força tem que me levar a mais longe do que eu estou hoje. Eu tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho que melhorar em muitas áreas da minha vida. Então, que a gente tenha esta ambição de ser diferente das outras mulheres. Para a nossa glória? Não. Para a glória de Deus. Para que quando, né, o mundo olhar para nós, verdadeiramente veja em nós uma mulher piedosa. Amém? Agora, eu vou falar de uma virtude
que para mim é a base das outras. É o ponto de partida para uma vida piedosa. Essa virtude, para mim, ela é o que dá início, né, para nós desenvolvermos todas as demais virtudes que nós, como mulheres cristãs, nós podemos desenvolver, que é o temor ao Senhor. Para mim, irmãos, esta é a virtude que é a base, é o ponto de partida da onde eu vou desenvolver e aperfeiçoar todas as demais virtudes em minha vida. O versículo 30 diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o temor do Senhor é a virtude da qual nós vamos dar início à nossa vida cristã. Né? Nós vamos desenvolver tudo aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. O que é o temor a Deus? Em uma pequena... um pequeno resumo, bem pequenininho, porque poderíamos falar muitas coisas. O temor a Deus é o respeito e a reverência que temos por Deus. É um sentimento profundo de reconhecimento de sua grandeza, majestade, santidade e justiça, que nos leva a querer a fazer a sua vontade. Então, resumidamente, o temor a Deus é isso. O que é temer a Deus? Temer a Deus é você reverenciar a Deus. Né? Temer a Deus é o sentimento que você tem de reconhecimento de quem Deus é e dos seus atributos. Tudo o que acontece em nossas vidas, quando nós tememos a Deus, né? Tudo acontece, né? Começa a acontecer em nós, na nossa vida cristã, quando nós tememos a Deus. Sem temor, não desenvolveremos virtudes piedosas, sem o temor a Deus. O temor a Deus, ele vem através do conhecimento que temos de Deus e dos seus atributos. O mundo, irmãos, por exemplo, o mundo não teme a Deus. O mundo não teme a Deus. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não conhece o Deus revelado nas Escrituras. O Deus que o mundo conhece é um Deus criado à sua própria imagem. O Deus que o mundo conhece não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus que o mundo conhece, eles dizem que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor. O único atributo de Deus que o mundo conhece é o amor. Eles desconhecem totalmente o atributo, por exemplo, da justiça de Deus. Então, o mundo não teme a Deus, porque o mundo não conhece o Deus revelado nas Escrituras. O mundo que o Deus conhece é um mundo criado daqui, da imaginação deles. Esses dias o pastor Cleus estava pregando, eu não lembro direitinho qual que era o assunto exatamente, né, que ele estava falando, mas ele falou que aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Aí ele falou assim, a pior coisa é ter Deus como inimigo. Aí tinha uma pessoa visitando a igreja, e a pessoa ficou muito escandalizada. Onde que já se viu falar que Deus é inimigo das pessoas? Deus é amor.
Imagina se Deus vai ser inimigo de alguém. Então, irmãos, o Deus que o mundo conhece é esse. É um Deus de amor, é um Deus que vai pegar todo mundo e vai levar para o céu, e vai colocar lá no céu, independente de qualquer coisa que o ser humano tenha feito, porque Ele é um Deus de amor. Então o mundo não teme a Deus, por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. Então nós tememos a Deus, porque nós conhecemos a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você teme a Deus. Então, o temor a Deus, ele vem a partir do conhecimento que nós temos de Deus, de quem Deus é, dos seus atributos. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender que Deus não é só amor. Deus tem muitos outros atributos e que Ele executa todos eles. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Ele é justo. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temor no nosso coração nós temos e mais nós reverenciamos a Deus por quem Ele é. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos os atributos de Deus. Então nós passamos a temer a Deus, porque nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que Deus é santo. Deus é santo. Isaías 6 e versículo 3, e diziam em alta voz uns aos outros: Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo. Quando nós estudamos a palavra de Deus, então nós encontramos na palavra de Deus, em 1 Pedro 1 e 15, a palavra de Deus nos ordena que também sejamos santos. Diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então Deus é santo e Deus ordena na sua palavra que nós também tenhamos essa virtude de uma vida de santificação, né? É seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quem não conhece a Deus, não conhece esse atributo de Deus. Então vive uma vida de qualquer maneira e ainda acha que vai entrar no céu. Mas quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos que Ele é santo. Então nós sabemos que Deus também exige que nós sejamos santos. Então nós buscamos essa virtude na nossa vida, de sermos santos como Ele é. A palavra de Deus diz que Deus, Ele é bondade, outro atributo de Deus. Então nós vemos na palavra do Senhor, Efésios 4:32, ordenança da palavra do Senhor: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus, Ele é bondade. E Ele ordena também na sua palavra que nós sejamos bondosos. Outra virtude que nós temos que desenvolver como mulheres piedosas em nossas vidas. Ah, mas por que eu tenho que ser bondosa? Porque a palavra de Deus ordena. Porque Deus é. Porque eu conheço a Deus e eu temo a Deus e a sua palavra. O que Ele diz em sua palavra. Deus é misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos em Mateus 5, versículo 7, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.
Esses são apenas alguns atributos de Deus, que quando nós passamos a conhecer, nós passamos a temer. Então nós passamos a desenvolver todas as virtudes cristãs que está na palavra de Deus, que nós devemos vivê-las, que nós devemos buscar. Quanto mais nós conhecermos Deus, mais nós vamos temer a Ele. Quanto mais você conhecer o Deus que você serve, mais você vai temer ao seu nome. Não economize tempo e dedicação para aprender sobre os atributos de Deus. Há tantas coisas na palavra de Deus, né? Há tantos atributos do ser de Deus, os atributos mentais de Deus, os atributos morais de Deus, os atributos de propósito de Deus, os atributos de síntese de Deus. Há tantos atributos, há tanta coisa na palavra de Deus, que nós precisamos aprender sobre o Deus que nós servimos, conhecer sobre Ele, para que nós temamos a Ele e para que nós desenvolvamos as virtudes que está em sua palavra, atributos esses que Ele comunicou com nós, seus filhos, porque há atributos de Deus que são incomunicáveis, que são só dEle, né? Por exemplo, onisciência, só Deus é onisciente. Onipresença, só Deus é onipresente. Onipotência, só Deus é o Todo-Poderoso. Esses atributos Ele não comunicou com o ser humano, mas existem outros vários que Deus comunicou em sua palavra, que Deus colocou em nós também, para que nós possamos desenvolver essas virtudes em nossas vidas. Mas nós só vamos conseguir desenvolver essas virtudes cristãs, né? Não só as mulheres, mas os jovens, né? As mulheres jovens, os rapazes, as crianças, os homens. Só conseguiremos desenvolver essas virtudes cristãs a partir do conhecimento que nós temos de Deus e do temor que nós temos por Ele, pelo nosso Senhor. Tudo depende, né, de como a gente vê a vida, da visão que nós temos da vida e de como as coisas estão organizadas em nossa mente. Quem é Deus para você? Né? Você conhece todos os atributos de Deus? Você teme a Deus como Ele deve ser temido? Não é aquele temer de medo, de pavor, mas é aquele temer de reverência a um Deus que é santo, que é justo, que é poderoso, que é onisciente, onipotente, né? Que conhece todas as coisas, os pensamentos, as intenções do coração, que está em todos os lugares, que tem todo o poder em suas mãos. Como que isso tudo está organizado na sua mente? Né? O seu reconhecimento deste Deus Todo-Poderoso. Então, tudo depende, né, de como da visão que nós temos, de quem é Deus e de quem nós somos. A partir disso, nós vamos temer ao Senhor. E nós vamos desenvolver, irmãos, as virtudes cristãs em nossas vidas. Como mulheres virtuosas, como irmãos que estão aqui nessa noite, né, em sua vida diária para servir ao Senhor. Eu vou para o final dessa mensagem, né, dizendo que a força da piedade que esta mulher do capítulo 31 possui, vem da consciência de quem Deus é e que ela serve acima de tudo e de todas as coisas, ela serve a este Deus. A força dela vem disso. É da consciência que ela tem
do Deus que ela serve, de quem Ele é, e da consciência que acima de tudo que ela faz e realiza, primeiramente ela serve a Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Nós vemos neste capítulo várias virtudes nesta mulher, mas com certeza o combustível que move uma mulher piedosa é o conhecimento e o temor a Deus. O conhecimento de Deus nos leva a temê-lo. O temor nos leva a uma entrega completa das nossas vidas para Deus. O temor nos leva a isso, a uma entrega completa das nossas vidas para o Senhor. Quero concluir falando, que o temor é o ponto de partida para uma vida piedosa. O conhecimento de Deus muda a forma com que nós vemos a vida. Que o conhecimento de Deus nos leve a uma vida de temor e sucessivamente de todas as demais virtudes. Porque quando a gente tem esta compreensão, irmãs, que antes de nós, porque nós vemos aqui uma mulher que serve o tempo todo, e ela nunca está pensando nela. Ela está sempre pensando nos outros. Ela está sempre pensando nos outros. E nós vemos então, que ela fazia isso, mas ela tinha consciência de que antes dela servir ao esposo, ela está servindo a Deus. Antes dela servir aos filhos, ela está servindo a Deus. Antes dela servir à sociedade, ela está servindo a Deus. Antes dela servir à igreja, ela está servindo a Deus. Esta é a motivação correta que nós devemos ter ao realizar todas as tarefas, todas as coisas que envolvem a nossa vida. Antes de tudo, nós servimos ao Senhor, ao nosso Deus. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra nessa noite, para as irmãs, para nós, para todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Se nós quisermos sobressair neste mundo corrompido pelo pecado, vamos exercer a força da piedade que há em nós, o exercício da piedade. Vamos viver uma vida de temor ao Senhor, uma vida de santidade, de amor e de entrega ao nosso Deus. O que faz a diferença entre uma mulher e a outra é a força da piedade que nós exercemos. Que assim o Senhor nos ajude, a viver esta vida que agrade a Ele para o louvor da sua glória. Amém?